Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Leis Brasileiras em Áudio. Hoje eu farei a leitura da norma de regência sobre alienação fiduciária. Ao final desse vídeo, se ele for importante para você de qualquer maneira e você quiser me pagar um cafezinho como uma cortesia por este material, faça isso se tornando membro do canal. Vai lá e confere, é o café mais barato que você vai encontrar por aí. Decreto-Lei nº 911 de 1969 altera a redação do artigo 66 da Lei 4.728 de 1965, estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária e dá outras providências. Os ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, usando das atribuições que lhes confere o artigo 1º do Ato Institucional número 12, de 31 de agosto de 1969, combinados com o parágrafo 1º do artigo 2º do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, decretam, artigo 1º, o artigo 66 da Lei 4.728 de 1965 passa a ter a seguinte redação, artigo 66. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal. Parágrafo 1º. A alienação fiduciária somente se prova por escrito e seu instrumento, público ou particular, qualquer que seja o seu valor, será obrigatoriamente arquivado, por cópia ou microfilme, no registro de títulos e documentos do domicílio do credor, sob pena de não valer contra terceiros, e conterá, além de outros dados, os seguintes: a. O total da dívida ou sua estimativa. b. O local e a data do pagamento. c. A taxa de juros, as comissões cuja cobrança for permitida e, eventualmente, a cláusula penal e a estipulação de correção monetária com indicação dos índices aplicáveis. D. A descrição do bem objeto da alienação fiduciária e os elementos indispensáveis à sua identificação. Parágrafo 2º. C. Na data do instrumento de alienação fiduciária, o devedor ainda não for proprietário da coisa objeto do contrato, o domínio fiduciário desta se transferirá ao credor no momento da aquisição da propriedade pelo devedor, independentemente de qualquer formalidade posterior. Parágrafo 3º. Se a coisa alienada em garantia não se identifica por números, marcas e sinais indicados no instrumento de alienação fiduciária, cabe ao proprietário fiduciário o ônus da prova contra terceiros da identidade dos bens do seu domínio que se encontram em poder do devedor. Parágrafo 4º. No caso de inadimplemento da obrigação garantida, o proprietário fiduciário pode vender a coisa a terceiros e aplicar preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo porventura apurado, se houver. Parágrafo 5º. Se o preço da venda da coisa não bastar para pagar o crédito do proprietário fiduciário e despesas na forma do parágrafo anterior, o devedor continuará pessoalmente obrigado a pagar o saldo devedor apurado. Parágrafo 6º. É nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia, se a dívida não for paga no seu vencimento. Parágrafo 7º. Aplica-se à alienação fiduciária em garantia o disposto nos artigos 758, 762, 763 e 802 do Código Civil, no que couber. Só cuidado aqui na interpretação do parágrafo 7º, porque como esse decreto ele é de 1969, o Código Civil vigente à época era o de 16, o Código Civil de 1916. Então a interpretação, a leitura deste parágrafo deve ser feita com um olhar no Código Civil vigente, né, de 2002. Parágrafo 8º. O devedor que alienar ou der em garantia a terceiros, coisa que já alienara fiduciariamente em garantia, ficará sujeito à pena prevista no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal. Parágrafo 9º. Não se aplica à alienação fiduciária o disposto no artigo 1279 do Código Civil. Novamente aqui, cuidado na interpretação deste parágrafo, deve ser feita a leitura
com as lentes do Código Civil vigente. Parágrafo 10. A alienação fiduciária em garantia do veículo automotor deverá, para fins probatórios, constar do certificado de registro a que se refere o artigo 52 do Código Nacional de Trânsito. Artigo 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, asta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. Parágrafo 1º. O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes. Parágrafo 2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Parágrafo 3º. A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. Parágrafo 4º. Os procedimentos previstos no caput e no seu parágrafo 2º aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei 6.099 de 1974. Artigo 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a amora, na forma estabelecida pelo parágrafo 2º do artigo 2º ou inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. Parágrafo 1º. 5 dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. Parágrafo 2º. No prazo do parágrafo 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Parágrafo 3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 15 dias da execução da liminar. Parágrafo 4º. A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do parágrafo 2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Parágrafo 5º. Da sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. Parágrafo 6º. Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa em favor do devedor fiduciante, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. Parágrafo 7º. A multa mencionada no parágrafo 6º não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos. Parágrafo 8º. A busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior. Parágrafo 9º. Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores, RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, bem como retirará tal restrição após a apreensão. Parágrafo 10. Caso o juiz não tenha acesso à base de dados prevista no parágrafo 9º, deverá oficiar ao Departamento de Trânsito competente para que 1. Registre o gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo e 2. Retire o gravame após a apreensão do veículo. Parágrafo 11. O juiz também determinará a inserção do mandado a que se refere o parágrafo 9º no banco próprio de mandados. Parágrafo 12.
a parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo, com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do veículo. Parágrafo 13. A apreensão do veículo será imediatamente comunicada ao juízo, que intimará a instituição financeira para retirar o veículo do local depositado no prazo máximo de 48 horas. Parágrafo 14. O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos. Parágrafo 15. As disposições deste artigo aplicam-se no caso de reintegração de posse de veículos referente às operações de arrendamento mercantil previstas na Lei 6.099 de 1974. Artigo 4º. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva na forma prevista no capítulo 2 do livro 2 da Lei nº 5.869 de 1973, o Código de Processo Civil. Fique atento que a interpretação deste artigo deve ser feita com base no Código de Processo Civil vigente, ou seja, o de 2015. Artigo 5º. Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do artigo 4º, ou, se for o caso, ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução. Parágrafo único. Não se aplica à alienação fiduciária o disposto nos incisos 6 e 8 do artigo 649 do Código de Processo Civil. Aqui ele está se referindo ao Código de 73, então a leitura deve ser feita com base no Código vigente de 2015. Fique atento. Artigo 6º. O avalista, fiador ou terceiro interessado que pagar a dívida do alienante ou devedor se subrogará de pleno direito no crédito e na garantia constituída pela alienação fiduciária. Artigo 6º-A. O pedido de recuperação judicial ou extrajudicial pelo devedor, nos termos da Lei nº 11.101 de 2005, não impede a distribuição e a busca e apreensão do bem. Artigo 7º. Na falência do devedor alienante, fica assegurado ao credor ou proprietário fiduciário o direito de pedir, na forma prevista na lei, a restituição do bem alienado fiduciariamente. Parágrafo único. Efetivada a restituição, o proprietário fiduciário agirá na forma prevista neste decreto-lei. Artigo 7º-A. Não será aceito o bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos deste decreto-lei, sendo que qualquer discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor da venda do bem nos termos do artigo 2º. Artigo 8º. O Conselho Nacional de Trânsito, no prazo máximo de 60 dias, a contar da vigência do presente decreto-lei, expedirá normas regulamentares relativas à alienação fiduciária de veículos automotores. O artigo 8º-A, revogado. Artigo 8º-B. Desde que haja previsão expressa no contrato em cláusula em destaque e após comprovação da mora, na forma do parágrafo 2º do artigo 2º deste decreto-lei, é facultado ao credor promover a consolidação da propriedade perante o competente cartório de registro de títulos e documentos, no lugar do procedimento judicial a que se referem os artigos 3º, 4º, 5º e 6º deste decreto-lei. Parágrafo 1º. É competente o cartório de registro de títulos e documentos do domicílio do devedor ou da localização do bem da celebração do contrato. Parágrafo 2º. Vencida e não paga a dívida, o oficial de registro de títulos e documentos, a requerimento do credor fiduciário, acompanhado da comprovação da mora na forma do parágrafo 2º do artigo 2º deste decreto-lei, notificará o devedor fiduciário para 1. Pagar voluntariamente a dívida no prazo de 20 dias, sob pena de consolidação da propriedade. 2. Apresentar, se for o caso, documentos comprobatórios de que a cobrança é total ou parcialmente indevida. Parágrafo 3º. O oficial avaliará os documentos apresentados na forma do inciso 2 do parágrafo 2º deste artigo e, na hipótese de constatar o direito do devedor, deverá abster-se de prosseguir no procedimento.
Parágrafo 4º. Na hipótese de o devedor alegar que a cobrança é parcialmente indevida, caber-lhe-á declarar o valor que entender correto e pagá-lo dentro do prazo indicado no inciso 1 do parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 5º. É assegurado ao credor optar pelo procedimento judicial para cobrar a dívida ou o saldo remanescente na hipótese de frustração total ou parcial do procedimento extrajudicial. Parágrafo 6º. A notificação a cargo do oficial de registro de títulos e documentos deverá ser feita preferencialmente por meio eletrônico, a ser enviada ao endereço eletrônico indicado em contrato pelo devedor fiduciário. Parágrafo 7º. A ausência de confirmação do recebimento da notificação eletrônica em até 3 dias úteis, contados do recebimento, implicará a realização da notificação postal, com aviso de recebimento, a cargo do oficial de registro de títulos e documentos, ao endereço indicado em contrato pelo devedor fiduciário, não exigindo que a assinatura constante do aviso de recebimento seja a do próprio destinatário, desde que o endereço seja o indicado no cadastro. Parágrafo 8º. Paga a dívida, ficará convalescido o contrato de alienação fiduciária em garantia. Parágrafo 9º. Não paga a dívida, o oficial averbará a consolidação da propriedade fiduciária, ou, no caso de bens cuja alienação fiduciária tenha sido registrada apenas em outro órgão, o oficial comunicará a este para a devida averbação. Parágrafo 10. A comunicação de que trata o parágrafo 6º deste artigo deverá ocorrer conforme convênio das serventias, ainda que por meio de suas entidades representativas, com os competentes órgãos registrais. Parágrafo 11. Na hipótese de não pagamento voluntário da dívida no prazo legal, é dever do devedor, no mesmo prazo e com a devida ciência do cartório de registro de títulos e documentos, entregar ou disponibilizar voluntariamente a coisa ao credor para a venda extrajudicial na forma do artigo 8º-C deste decreto-lei, sob pena de sujeitar-se à multa de 5% do valor da dívida, respeitado o direito do devedor a recibo escrito por parte do credor. Parágrafo 12. No valor total da dívida poderão ser incluídos os valores dos emolumentos, das despesas postais e das despesas com remoção da coisa, na hipótese de o devedor tê-la disponibilizado em vez de tê-la entregado voluntariamente. Parágrafo 13. A notificação deverá conter, no mínimo, as seguintes informações. 1. Cópia do contrato referente à dívida. 2. Valor total da dívida de acordo com a possível data de pagamento. 3. Planilha com detalhamento da evolução da dívida. 4. Boleto bancário, dados bancários ou outra indicação de meio de pagamento, inclusive a faculdade de pagamento direto no competente cartório de registro de títulos e documentos. 5. Dados do credor, especialmente nome, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, telefone e outros canais de contato. 6. Forma de entrega ou disponibilização voluntárias do bem, no caso de inadimplemento. 7. Advertências referentes ao disposto nos parágrafos 2º, 4º, 8º e 10 deste artigo. Artigo 8º-C. Consolidada a propriedade, o credor poderá vender o bem na forma do artigo 2º deste decreto-lei. Parágrafo 1º. Caso o bem não tenha sido entregue ou disponibilizado voluntariamente no prazo legal, o credor poderá requerer ao oficial de registro de títulos e documentos a busca e apreensão extrajudicial, com a apresentação do valor atualizado da dívida e da planilha prevista no inciso 3 do parágrafo 13 do artigo 8º-B deste decreto-lei. Parágrafo 2º. Recebido o requerimento, como forma de viabilizar a busca e apreensão extrajudicial, o oficial adotará as seguintes providências. 1. Lançará, no caso de veículos, restrição de circulação e de transferência do bem no sistema de que trata o parágrafo 9º do artigo 3º deste decreto-lei. 2. Comunicará, se for o caso, aos órgãos registrais competentes para a averbação da indisponibilidade do bem e da busca e apreensão extrajudicial. 3. Lançará a busca e apreensão extrajudicial na plataforma eletrônica mantida pelos cartórios de registro de títulos e documentos
por meio de suas entidades representativas, com base no artigo 37 da Lei 11.977 de 2009. E 4. Expedirá certidão de busca e apreensão extrajudicial do bem. Parágrafo 3º. Para facilitar a realização das providências de que tratam os incisos 1 e 2 do parágrafo 2º deste artigo, os órgãos de trânsito e outros órgãos de registro poderão manter convênios com os cartórios de registro de títulos e documentos, ainda que por meio das suas entidades representativas incumbidas de promover o sistema de registro eletrônico de que trata o artigo 37 da Lei 11.977 de 2009. Parágrafo 4º. O credor, por si ou por terceiros mandatários, poderá realizar diligências para a localização dos bens. Parágrafo 5º. Os terceiros mandatários de que trata o parágrafo 4º deste artigo poderão ser empresas especializadas na localização de bens. Parágrafo 6º. Ato do Poder Executivo poderá definir requisitos mínimos para o funcionamento de empresas especializadas na localização de bens constituídas para os fins deste decreto-lei. Parágrafo 7º. Apreendido o bem pelo oficial da serventia extrajudicial, o credor poderá promover a venda de que trata o caput deste artigo e deverá comunicá-la ao oficial de cartório de registro de títulos e documentos, o qual adotará as seguintes providências. 1. Cancelará os lançamentos e as comunicações de que trata o parágrafo 2º deste artigo. 2. Averbará no registro pertinente, ou, no caso de bens cuja alienação fiduciária tenha sido registrada apenas em outro órgão, comunicará a este para a devida averbação. Parágrafo 8º. O credor fiduciário somente será obrigado por encargos tributários ou administrativos vinculados ao bem a partir da aquisição da posse plena, o que se dará com a apreensão do bem ou com a sua entrega voluntária. Parágrafo 9º. No prazo de 5 dias úteis após a apreensão do bem, o devedor fiduciante terá o direito de pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário no seu requerimento, hipótese na qual será cancelada a consolidação da propriedade e restituída a posse plena do bem. Parágrafo 10. No valor da dívida, o credor poderá incluir os valores com emolumentos e despesas com as providências do procedimento previsto neste artigo e no artigo 8º-B deste decreto-lei, além dos tributos e demais encargos pactuados no contrato. Parágrafo 11. O procedimento extrajudicial não impedirá o uso do processo judicial pelo devedor fiduciante. Artigo 8º-D. No caso de a cobrança extrajudicial realizada na forma dos artigos 8º-B e 8º-C deste decreto-lei ser considerada indevida, o credor fiduciário sujeitar-se-á à multa e ao dever de indenizar de que tratam os parágrafos 6º e 7º do artigo 3º deste decreto-lei. Artigo 8º. Quando se tratar de veículos automotores, é facultado ao credor, alternativamente, promover os procedimentos de execução extrajudicial a que se referem os artigos 8º-B e 8º-C desta lei perante os órgãos executivos de trânsito dos Estados, em observância às competências previstas no parágrafo 1º do artigo 1361 da Lei 10.406 de 2002, Código Civil, vigente à época da gravação deste vídeo. Parágrafo único. Na hipótese de o credor exercer a faculdade de que trata o caput deste artigo, as empresas previstas no parágrafo único do artigo 129-B da Lei 9.503 de 1997, o Código de Trânsito Brasileiro, praticarão os atos de processamento da execução, inclusive os atos de que trata o parágrafo 2º do artigo 8º-C desta lei. Artigo 9º. O presente decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, aplicando-se desde logo aos processos em curso, revogadas as disposições em contrário. Brasília, 1º de outubro de 1969. Eu espero mesmo que esse vídeo possa lhe ajudar de qualquer maneira. Se você gostou, curta e compartilhe à vontade. Deixe aqui nos comentários as suas críticas e também elogios e sugestões para os próximos vídeos do canal. Se quiser me pagar aquele cafezinho como uma cortesia por este vídeo, faça isso se tornando membro do canal. Vai lá e confere. Como sempre, eu desejo a você
sucesso e prosperidade na sua jornada. Um forte abraço e até o próximo vídeo.